boa noite para todos aqueles que eu não tive a oportunidade de ainda desejar. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3º do Livro dos Espíritos. A nossa aula passada nós encerramos, né, por óbvio, o capítulo 2. Estudamos o materialismo. E hoje vamos adentrar numa série de questões, 8 questões, que Kardec vai trazer reflexões sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Nós vamos ver nesse capítulo, e principalmente nessas 8 questões iniciais, que Kardec ele busca trazer a compreensão do que acontece ao nosso retorno para a pátria espiritual. Se nós temos consciência do nosso retorno, se é mantido a individualidade da nossa alma, se nós temos como nos percebermos, e se conseguimos nos perceber individual, eu, Marcos, no outro plano espiritual, qual é a ferramenta que me possibilita chegar a essa conclusão. Então nós vamos viajar um pouco sobre esse tema da noite, pedindo a paciência de todos. Vamos lançar aqui a apresentação, né, como é de praxe. Eu estou tentando me aperfeiçoar um pouco mais para que as apresentações possam complementar, vamos dizer assim, o nosso estudo e a nossa reflexão. À medida que a gente vai realizando as projeções no dia a dia, a gente vai vendo a necessidade de agregar um pouco mais de ferramentas, né? Então a gente vai... Ainda está um pouco tosco ainda, a gente tenta ajeitar aqui e ali, mas vocês vão compreendendo que estamos todos nós aqui ainda em evolução, estamos caminhando, estamos ainda na nossa trilha. Vocês já estão vendo aí a projeção. Eu vou só fixar aqui na minha tela. Não, eu não estou enxergando ainda não, Marco. Você tem que procurar onde está Marcos Mello aí, a apresentação. Para mim já apareceu. Já está aparecendo para todo mundo. Tá normal aqui, falta somente escolher a tela correta. Isso. Se você tiver pelo celular, João de Deus, é só você procurar Marcos Mello apresentação, clica nos 3 pontinhos e depois fixar. Quem tiver com o notebook já está vendo. Agora quem está... Ok? Estão todos vendo? Ok, já estou vendo sim. Obrigado, Gabriel. Kátia, você está vendo, tá, Kátia? Já estou visualizando. Obrigada, viu, Antônio? Obrigada. Ok, tchau. Ok, todo mundo já está conseguindo visualizar, a gente pode continuar? Creio que sim, né? Siga, Marco Melo, siga. Ok. Então vocês estão aí na primeira tela, que é o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos caminhar para o seguinte, que geralmente é a nossa abertura, como nós sempre fazemos. E aí vocês estão vendo a programação para esse capítulo, né? O capítulo 3º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Nós vamos adentrar hoje nesse tema, a alma após a morte, sua individualidade e vida eterna. Nós vamos adentrar para a primeira questão, quando Kardec pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Desculpem. Aí eu chamo um pouquinho a atenção na questão 134, que a gente já estudou, né, o que é a alma, quando Kardec pergunta o que é a alma, e os espíritos respondem que é um espírito encarnado. E a questão 134A, né, que era a alma antes de se unir ao corpo, espírito. Então a gente já sabe esses 2 elementos aí. Voltar a ser espírito, isto é, retornar ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. Kardec, Miramês, ele vai aprofundar a questão
quando ele traz para a gente que a alma é como se ela estivesse internada em uma universidade, que é onde nós estamos, em contínuo aprendizado. E ao terminar o curso, voltássemos ao campo de trabalho maior, a fim de nos sentirmos mais livres no exercício das nossas obrigações. Ou seja, Kardec ele já nos chama a atenção que o que é que vai acontecer quando a gente voltar, né? O que é que acontece com a alma, como a gente já viu, que a alma é um espírito encarnado, nós já debatemos sobre ela, entendemos, vamos dizer assim, as suas potencialidades quando em espírito e quando em alma, sabemos das suas limitações devido ao constrangimento que o corpo físico, né, esse nosso corpo carnal provoca na matéria espírito, apesar dela estar com a potencialidade do perispírito, mas ela só vai utilizar essa potencialidade quando ela está totalmente em espírito. Enquanto está em estado de alma, ela, vamos dizer assim, tem essas potencialidades perispirituais reduzidas. E Miramês, ele quando fala, ele nos chama a atenção que estarmos aqui é como se estivéssemos nessa grande universidade, né? Algumas pessoas até perguntam, mas quando a gente está lá no plano espiritual, nós vemos no relato da obra de André Luiz, uma série de universidades, cursos, o Luiz Sérgio, que tem umas obras belíssimas também, ele fala no primeiro livro dele, ele traz uma colocação de como não, eu estou aqui na universidade, estou estudando, estou aprendendo, estou me aperfeiçoando, sempre fala assim em laboratório, em pesquisa, e alguns se perguntam, não, mas esse estudo todo que eu estou fazendo lá no plano espiritual, quando eu venho para cá eu não consigo acessar, de que adianta, existem esses conflitos, que mais lá na frente a gente vai poder debater, que o debate é muito importante, a gente pode fazer a leitura individual, nós podemos ter o nosso estudo individual, mas é muito importante o debate, a gente viu o quão é rico, quando todos nós temos a capacidade e a possibilidade de estarmos num grupo, como nós estamos aqui, nos permitindo sempre, de certa maneira, estar ali interagindo, porque eu já participei de alguns grupos e, às vezes, quando, vamos dizer assim, o palestrante não, e o espírita também não gosta muito dessa coisa do professor, né, que ele sempre associa o professor à profissão, né, a você estar querendo formar alguém, não se está querendo formar espíritas, mas vamos dizer assim, aqueles irmãos que de certa maneira querem auxiliar na propagação da palavra. E às vezes em algum desses grupos que eu participei, por terem algumas pessoas já de bastante vivência no movimento espírita, às vezes a gente ficava um pouco tímido, eu principalmente, de não perguntar uma besteira, vamos dizer assim, né? Porque realmente eu não sabia de nada do espiritismo e eu tinha dois pavores, quando eu entrei no espiritismo. O primeiro era de me pedirem para eu fazer uma prece. Era capaz, eu acho que até de desencarnar se alguém me fizesse isso. E outra coisa era quando me pediam para eu ler. Podia ser ler uma frase. Eu lembro que no Evangelho, a gente entrando no estudo do Evangelho, alguém pediu para eu ler Nossa Senhora. Parecia que eu era um total analfabeto. Mas aí depois eu compreendi que primeiro, eu não tinha a prática nem a vivência naquele tipo de texto. E fora as influenciações que a gente recebe, nervosismo, quer dizer, uma série de coisas que acabam fazendo com que a gente trave. Por isso que eu, quando vejo o pessoal novo entrando, eu fico com muito cuidado para não provocar uma situação dessa, né? Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade aqui, a gente se coloca sempre como aprendiz, a gente tem essa possibilidade de perguntar, independente do que seja, o que não seja, porque todos nós estamos aqui imbuídos exatamente nessa irmandade de que todos compreendam, né? Eu mesmo, quando vou fazer os estudos aqui, muitas coisas eu não entendo, às vezes eu pergunto ao Antônio, faço pesquisa aqui, a gente tem o auxílio da espiritualidade, como eu já falei para vocês, algumas questões eu não entendo de jeito nenhum, e em prece, fazendo uma prece, vem aquela orientação, como se você realmente estivesse tendo uma aula. E isso pode acontecer para todos nós. Quando você se permite a isso, você vai entrando nas questões e você vai compreendendo.
Então, quando a gente se perguntam, né, todo esse conhecimento que a gente vem, não utiliza, nós utilizamos sim, mas só que eles vão sendo despertados na medida que todos nós vamos estudando, nós vamos nos entregando à tarefa. Como nós já estudamos a inteligência, né, que é o espírito que está nele. O nosso Pai, ele coloca todos os nossos talentos aqui, dentro de nós. Todos nós, espíritos, já saímos com esses talentos. E eles vão sendo despertados ao longo da nossa jornada, desde que nós nos permitamos que esses talentos sejam despertados. Se você fica na ociosidade, você não caminha, não trabalha, né, não trabalha o seu intelecto e principalmente você, o ser moral, isso, de certa maneira, deixa você como se fosse num mar de ignorância, né? Você fica vivendo só da matéria, naquelas questões que não nos levam ao profundo conhecimento e o principal, ele não nos leva à nossa progressão como espíritos imortais. Por isso que Miramês faz essa relação com a questão de estarmos aqui como se estivéssemos numa universidade, porque nós temos que ter em consideração que, apesar de, na noite, estarmos de volta ao mundo espiritual, devido aos nossos descontroles, muitas vezes nós não voltamos realmente para a nossa pátria espiritual, para o seio daquela nossa família espiritual. Às vezes nós vamos desviar em vários caminhos, e principalmente quando se está muito agarrado à matéria, principalmente às paixões relacionadas, como nós já vimos aqui, com relações sexuais, com relação dos alcoólicos, de festa, essas coisas. Então, no mundo espiritual também tem esses ambientes que nós somos levados. Então, por isso que temos sempre o cuidado de, ao deitarmos, antes já fazermos uma leitura de uma obra edificante, ou pode ser uma leitura de um salmo, ou pegarmos o Evangelho segundo Mateus, que nós vamos adentrar logo a pouco no estudo dessa obra. Já temos vários amigos aqui do grupo que se prestaram a esse serviço, a essa obra, né, a esse trabalho de propagar o Evangelho. Então é importante que se faça essa leitura. Por isso que Miramês, ele traz todas essas questões e principalmente quando ele faz essa alusão a estarmos aqui como se estivéssemos na universidade, né. Nós vamos para a questão... Aí eu fiz uma compilação de 3 questões, né. Nós já vimos que as traduções, elas procuram trazer dentro de um arcabouço de alguns elementos que Kardec traz para a reflexão. Eles fatiam aquela questão, como nesse caso da 150, né, que ele transforma na 150A e 150B, para que a gente tenha um todo. Então, quando eu estava fazendo as projeções, eu estava sempre procurando trazer uma a uma, estava tentando colocar, não em blocos, como a gente está vendo, mas quando a gente já tem essa visão completa das questões, torna, em certo momento, melhor para a gente refletir sobre elas, né? Como vocês estão vendo aí, quando Kardec inicia com essa questão 150, quando ele já começa a refletir se nós conservamos a individualidade após a morte. Essa é a primeira questão que ele suscita, né? E a segunda, a 150B, se a alma constata, quando nós estamos lá no plano espiritual, como é que nós conseguimos constatar a nossa individualidade, uma vez que a gente não tem o corpo, vamos dizer assim. Ao chegar no plano espiritual, como é que eu vou me reconhecer? Marcos Melo, como é que ele vai se reconhecer? Né? Não é reconhecer os outros, é ele se reconhecer, já que eu não tenho o meu corpo, né? Muitas vezes a gente pode olhar e tentar se identificar, mas em certos momentos nós não vamos ter essa capacidade, né? E a terceira questão, a 150B, ele pergunta com relação a o que é que a gente leva aqui do mundo, né? Desse mundo, planeta Terra. A gente vai levar o quê? Alguns fazem brincadeira, né, dizendo que caixão não tem gaveta, né, e lá no mundo espiritual não tem como você levar nada. E Kardec já começa a pegar esse bloco de questões e já iniciar a nossa reflexão sobre elas. A questão 150. Ele diz assim, a gente conserva a nossa individualidade, ele coloca assim. Os espíritos já chegam respondendo, jamais nós perdemos ela. O que seríamos se não a conservássemos? Essa já é a primeira reflexão. O que seríamos se não conservássemos a nossa individualidade?
e a 150A. Como é que a gente constata, né, que nós estamos lá, já que não temos o corpo material? E os espíritos respondem que nós temos o perispírito. O perispírito, né, que é esse ser fluido, aurido na atmosfera do planeta, como vocês sabem, que nós estudamos essa questão do perispírito, vimos as suas qualidades, e que, geralmente, quando você desencarna, chega no plano espiritual, você vai sim ter a aparência da sua última encarnação. Nos primeiros momentos, quando você tenta realmente se reconhecer, quando você tenta se entender e se compreender como eu espírito, e não mais eu encarnado. E nós sabemos da capacidade de modelação do perispírito através do comando do espírito. O comando vem do espírito e o perispírito, ele de certa maneira formata, né, usando a expressão assim, formata o corpo a qual nós queremos ser identificados. Vemos também na literatura espírita que, passado algum tempo, você vai se entendendo, vai se compreendendo, você vai se ambientando, as suas capacidades vão evoluindo pela sua consciência, e muitas vezes, alguns daqueles que eram vistos dessa maneira numa encarnação, preferem que eles sejam reconhecidos de outra maneira, em outras encarnações, a qual eles, vamos dizer assim, se marcaram não de colocar marca no corpo, mas de feições, como, por exemplo, se todos nós espíritos, quando desencarnamos, alguns dizem, não, todo mundo quando desencarna sempre é visto mais jovem. Por que é que alguns espíritos se apresentam com barbas brancas, com cabelos um pouco mais longos, com a expressão magra, vamos dizer assim, diferente? Por que que eles já estão velhos, já são espíritos velhos? Não. É porque eles querem se apresentar daquela maneira. Para ele é mais confortável, porque nós sabemos que em determinado momento nós vamos nos transformar em energia. Nós não vamos ter mais a necessidade da aparência carnal, essa aparência que nós estamos aqui acostumados, né, de você ter um corpo, ter o cabelinho assim, assado, o olhinho assim, de um jeito, alto, mas não. A gente não vai ter mais essa necessidade, porque isso são impressões que nós colocamos no nosso espírito e que ainda levamos para a pátria espiritual. Mas à medida que nós vamos evoluindo como seres imortais, nós vamos vendo da total desnecessidade de aparentarmos beleza magnânima, né? A pele maravilhosa, cabelos sedosos. Nós vamos ver que isso nada importa, até porque nós somos energia. Quando nós estudamos a composição do nosso corpo, nós vimos que nós temos o nosso corpo denso, esse corpo de carne que nós estamos aqui. Nós temos o espírito que está constrangido pelo perispírito. O espírito, energia, e é o perispírito que molda o nosso corpo às feições carnais. Por isso que ele leva essa impressão quando volta para a pátria espiritual, né? E quando ele pergunta que se a gente leva alguma coisa, né, os espíritos são bem diretos. Nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura e amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Quanto mais nós conseguirmos nos elevarmos aqui na terra, que essa é a nossa grande missão, vencermos na carne como se em espírito estivéssemos. Isso, eu me refiro a espírito como se assim o estivéssemos, no plano espiritual, com toda a consciência da nossa missão. Marcos, não está pedindo demais, não. A gente basta, meus irmãos, para tanto, e de uma forma bem humilíssima e modesta, iniciarmos o que nós iniciamos
há um pouco mais de um ano atrás. Para alguns, um processo um pouco mais, né, vamos dizer assim, antigo, de transformação moral. E principalmente quando nós conhecemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós adentramos na leitura do Antigo Testamento, porque quando nós iniciarmos o estudo do Evangelho, nós vamos ver que tudo está interligado com o Antigo Testamento. E o estudo é necessário para que a gente entenda o real valor da vida. O teu coração, o teu tesouro vai estar onde o teu coração estiver. A gente já tem essa concepção. Então, se eu estou na matéria, se eu estou em plena atividade, só buscando o mais, e nós em conversação hoje, edificante pela manhã, nos foi trazido o caso de homem de muita fortuna, e que esse homem de muita fortuna, nesse momento, o projeto dele, mandando solicitações para vários consultores, era: eu sou milionário, mas eu quero que a minha fortuna, ela mesmo, se movimente em benefício da minha família, porque eu quero que ela se perpetue. Eu quero que a minha riqueza se perpetue para com a minha família. E esse é o meu projeto atual. Então, nós ficamos assim, de certo momento, naquela conversação edificante, tentando compreender, mas sem julgar, qual o emprego que essa pessoa está dando na vida dela. E, principalmente, qual é a garantia que ela vai ter dessa fortuna se perpetuar através de uma consultoria carnal. Nós já vimos e temos aquela passagem daquele nosso irmão que coloca, sabendo que tem muitas riquezas, diz para ele mesmo que vai construir mais celeiros, guardar mais riquezas lá dentro, vai aproveitar a vida porque ele vai ter a riqueza eterna. E vem o nosso pai e diz: tolo, até quando tu achas que vai a tua riqueza? Amanhã mesmo perderás a tua vida. Jesus Cristo nos ensinando. E aquele nosso irmão perde a vida, e aí? Onde é que vai esse projeto maravilhoso, essa consultoria para a eternização da riqueza dele? Então, fixemos bem esses pontos. Nós acabamos de debater, permanecemos sim com a nossa individualidade, jamais a perdemos. Nós constatamos sim a nossa presença lá através do perispírito, que mantém a nossa imagem ainda necessária com essa formatação da nossa última reencarnação. E sim, a alma não leva nada para o túmulo, apenas a lágrima que aqui nós enxugamos, o bem que nós praticamos, aqueles que nós acolhemos e outros tantos que fizemos o bem sem nem saber. Porque quando chegamos a um estágio de praticarmos o bem sem percebermos, isso já seja uma coisa natural, e isso fazer o bem não é só para A e B que estão próximos de nós, é fazer o bem de uma forma ampla, em todos os aspectos, desde aquele animalzinho, as plantas, aqueles a quem nós não conhecemos, sempre teremos o olhar do praticar o bem. Miramês, ele nos traz ainda uma reflexão sobre esse mesmo tema, quando ele coloca: o que chamamos com muita propriedade de espírito é o seu instrumento de comunicação no mundo em que habita, no mundo espiritual. Às vezes permanece com a forma que tinha quando encarnado, mas pode mudá-la, usando a capacidade espiritual que a sua posição no mundo fez adquirir. O corpo espiritual é sensível ao pensamento do espírito que, pela vontade, pode transformá-lo como desejar. Se for chamado para trabalhar e mesmo renascer em outro mundo, o espírito deixa o perispírito condizente com o ambiente em que viveu
e forma-se outro, de acordo com a natureza do planeta que deverá habitar, para estar ligado à lei de harmonia daquele planeta, que lhe servia de casa por determinado tempo. E nós, quando estávamos estudando sobre o perispírito, vimos isso, que o perispírito ele vai se constituindo dos elementos daquele planeta, para poder interagir, se harmonizar com aquela nova comunidade ao qual ele está vindo. Nós vamos adentrar na próxima questão 151, e aí nós temos o nosso irmão Antônio representando os espíritos respondendo. Quando Marcos Melo ainda era criança e perguntando na questão 151 aos espíritos, né? Fazendo essa representação. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? E aí o nosso irmão Antônio, muito bem representado, fazendo o papel dos espíritos, vem responder. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. E, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Aqui nós temos que entrar numa reflexão com relação a essa questão, para que nós não façamos confusão com o panteísmo. Aqui, quando Kardec pergunta se quando nós voltamos para a pátria espiritual, fazemos parte de um todo, né, de uma massa, ele não está dizendo que aquela massa não tem a individualidade. Como nós vimos nas questões anteriores, nós mantemos a individualidade, nós mantemos as nossas características, nós nos reconhecemos, nós sabemos quem somos, não de pronto, mas no decorrer da consciência, isso virá. E como eu falei com relação ao panteísmo, que eles acreditavam que você vinha de uma massa, de um todo espiritual, vinha para as provações da Terra, você se especializava, tinha toda uma trajetória, e quando você voltava, fazia parte daquele todo divino, mas que aí você perderia a sua individualidade, que não é isso que acontece quando nós retornamos à nossa pátria espiritual. Miramês, ele nos auxilia na reflexão, quando ele diz que jamais sairemos do todo universal. Né? Jamais sairemos, quer dizer, nós estamos ainda no todo universal, porém, a grandeza que sentimos é a de ter consciência de nós mesmos, sentindo e fazendo o que a nossa liberdade nos inspira a fazer. Somos, pois, filhos de Deus que descemos e tornamos a subir para Ele, mas sem perdermos a consciência e expressando cada vez mais a nossa individualidade. Miramês, ele faz essa relação do alto e baixo, só para que fique compreensível, mas nós sabemos que não existe o alto e o baixo. Existem sim camadas, existem sim entrelaçamentos de mundos, de orbes, de populações que vão convivendo no mesmo ambiente, como nós estamos convivendo nesse momento, em dois ambientes, esse ambiente denso que nós estamos conhecendo, que os nossos sentidos podem captar, e temos uma outra ambientação que alguns conseguem, devido à sua ostensividade do aparelho mediúnico, reconhecer. Na sua grande maioria, isso não é possível. Até porque, se estivéssemos o tempo todo nos dois ambientes interagindo, poderíamos ter sérios danos psicológicos, mentais, como alguns irmãos, por exemplo, Divaldo, ele falava que nunca teve condições de dirigir, porque chegou um momento que ele não sabia distinguir quem era encarnado ou desencarnado. Nosso querido Chico Xavier, que é o nosso maior exemplo de mediunidade com Jesus, sem idolatrias, que nós não estamos idolatrando A ou B. Nós estamos, sim, de certa maneira,
reconhecendo o trabalho que Chico Xavier fez como médium, porque nós sabemos que o pouco de mediunidade que nós temos já nos traz alguns transtornos que nós lutamos para ultrapassar. Não que a mediunidade seja um castigo, não é isso que nós estamos falando. A mediunidade é uma ferramenta, é uma faculdade que todos os seres possuem. E possuem dentro de níveis e escalas de acordo com a consciência e a necessidade do trabalho. Como Chico tinha um mandato espiritual, ele tinha faculdades amplas. Então, ele sempre, quando estava com alguém perto dele, ele perguntava: fulano, você está vendo aquela pessoa ali? Se a pessoa dissesse, sim, Chico, eu estou. Aí ele, graças a Deus, é encarnado. Porque ele, muitas vezes, ele não conseguia mais distinguir, devido à capacidade que ele tinha de estar nos dois ambientes ali, interagindo. Então, é importante a gente ter essa reflexão. Nós saímos, sim, de um todo universal, mas não perdemos a nossa individualidade. Isso é importante a gente ter isso em mente. Nós vamos conseguir nos identificar ao chegar lá. Não vamos ter essa dificuldade. Mas, claro que estamos falando aqui daqueles que têm uma passagem para outro plano, né, para outra psicosfera, de uma maneira, vamos dizer assim, sem tantos traumas. Porque, dependendo, como nós também temos conhecimento na literatura espírita, dependendo do tipo de vida que você teve, e aí nós podemos citar os nossos irmãos suicidas, que chegam em estados de total inconsciência, muitos deles cristalizados naquele momento do ato que ele praticou, porque o ato fica sendo o tempo todo repetido, ele fica vendo o momento que ele escolheu para tirar sua vida, fica tendo sensações de queda para aqueles que se lançaram de locais que lhe tiraram a vida, e sucessivamente. Aquela remissência vem o tempo todo. Então, para essas pessoas, para esses irmãos que decaíram na sua prova, e outros tantos que se utilizaram dos tóxicos, os lícitos e os ilícitos, marcaram o seu perispírito, e se não tiveram, ao longo da sua caminhada, uma educação e uma adequação do seu caminhar, os prejuízos serão de grande monta. E isso realmente vai impossibilitar esses nossos irmãos de ter essa consciência. Não é? Vamos avançar para a próxima questão. E a questão 152, Kardec pergunta: que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Qual é essa prova? Né? Eu coloquei essas 3 questões falando sobre a psicofonia que nós temos, da intuição. Eu tenho essa outra imagem do lado esquerdo, do canto inferior da tela, dos seres espirituais, da nossa equipe espiritual que aqui se encontra, dos nossos irmãos espirituais que se encontram em contato nesse momento na casa de cada um de vocês, de certa maneira se beneficiando dessas reflexões. Todos eles estão interagindo, e os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouveríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Muitas vezes entramos em conversações quando, para alguns que ainda têm essa capacidade de terem momentos de total solidão. Solidão é aquele momento, vamos dizer, de reflexão, de meditação. Não estamos falando de reflexão, de abandono dos entes sociais. Não estamos falando em isolamentos inúteis.
Isolamentos inúteis, como assim, Marcos? O que é que você está falando? Daqueles nossos irmãos que vão se isolar em montanhas e passam anos meditando e refletindo sobre as questões da humanidade, dos seres. Nós sabemos que nós não vamos ser julgados, e aí não estamos falando em julgamento de quem quer que seja. Nós não temos um Deus que fica sentado numa poltrona de juiz, esperando que você chegue para fazer um checklist nas suas penas, porque esse julgamento é feito pela nossa consciência, quando nós, ao longo do nosso processo de readaptação ao mundo espiritual, tomamos consciência do nosso projeto reencarnatório, e nós iniciamos, aí sim, aquela verificação daquilo que nós nos propusemos e naquilo que nós falimos. Então, esse exame consciencial, às vezes, levam alguns irmãos para regiões onde outros irmãos ali se encontram por fixarem o pensamento naquele mesmo elemento das paixões, ou pela culpa, alguns por vingança, mas, como nós sabemos na literatura espírita, dentro da base doutrinária de Kardec, das obras complementares de Chico Xavier, através da sua pena, e quando falamos da sua pena, porque temos também bastante elementos de psicofonia que ocorreram, que foram registradas e transformadas na forma de linguagem escrita. Então, nós sabemos que temos essa capacidade, de certa maneira, através das obras que nos falam que os irmãos que ali se situam vêm sendo agregados e sintonizados por esses, vamos dizer assim, desconforto ao perceber do seu projeto reencarnatório e da forma como ele decaiu. Kardec, ele faz uma longa colocação nessa questão, a questão 152, que eu me permiti fazer uma compilação delas, porque eu sempre peço, e é essa a intenção do nosso estudo, é que todos nós, de certa maneira, façamos o estudo antes, façamos a leitura completa da questão, procuremos na obra de Miramês, Filosofia Espírita, né, volume 3º, que hoje nós estamos finalizando esse volume, na questão 153, e vamos entrar para o volume número 4 dessa obra. Porque é importante que quando a gente faça essa pequena leitura e esse complemento, você já tenha na sua mente a leitura prévia, e isso auxilia na reflexão. Kardec, ele nos traz o seguinte, foi isso que eu consegui compilar dessas questões. Isso aí são palavras dele, não são minhas. Os que pensam que pela morte a alma retorna ao todo universal estão errados. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Foi isso que nós estávamos debatendo. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Desde, porém, que lá se encontrem seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá usaram todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios e etc. É evidente que são seres distintos, porque senão essas comunicações seriam todas iguais, não seriam diferentes. Se fossem todos iguais, todos não teriam a sua personalidade, sua individualidade. E Kardec mostra nessas comunicações que realmente existe, pelas comunicações e pelos registros, pela entabulação das milhares de cartas que ele recebia e das manifestações, que existem um espírito de todas as ordens. Tanto é que ele fez uma classificação, né, uma classificação dos espíritos. Né, como a gente viu na parte passada, no avanço que nós fizemos da classificação dos espíritos, né,
Eu não lembro aqui quais foram as questões, mas enfim, vamos avançar. Miramês, ele traz a seguinte colocação. A gente já está quase finalizando. As provas da existência da alma podemos encontrar em todos os fenômenos da natureza humana e divina, mas a verdadeira prova somente encontramos no mundo interno das nossas consciências, e essas experiências são individuais. O maior professor, nesse caso, é o tempo, que funciona sob as bênçãos do Todo-Poderoso. Quem já encontrou na oração certo consolo, quem ora com a fé que a prece desperta no coração, sente a existência dos espíritos, agentes de Deus, que velam por todas as criaturas do Senhor. E nós estamos exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, estudando a prece sobre essa ferramenta sublime que é o nosso contato, o nosso instrumento de conexão com Deus, nosso Pai de infinita bondade, com os nossos mentores, anjos de guarda, nossos amigos espirituais que nos auxiliam, que nos visitam, e que nesse momento podem sim se tornar presentes. Para isso basta que nós criemos a ambientação necessária, como nós estamos vendo no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos adentrar para as duas últimas questões que eu fiz exatamente como fiz naquele outro bloco de questões, porque essa questão é subdividida em questão 5.3, ele cria uma divisão para 153A. Quando ele pergunta em que sentido se deve entender a vida eterna, né? Kardec faz esse questionamento, o que entender a vida eterna. E aí é muito interessante essa reflexão que a gente vai fazer agora. Os espíritos respondem que a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória, isso nós sabemos. E passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Aí Kardec, não satisfeito, ele pergunta, não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros? Não é? Dos que, tendo atingido a perfeição, não tem mais provas a sofrer? Olha só como Kardec era, né? Para uma outra pessoa que não tivesse o crivo dele, do cientista, aquele que sempre está com uma pergunta na frente da resposta anterior, que é aquilo que alguns cientistas dizem, né? Os astrônomos que tentam entender, os físicos que tentam entender a matéria, a criação, a evolução dos mundos, eles dizem que o que move o conhecimento e essa busca incessante não são as respostas, são as perguntas. As perguntas é que são o grande catalisador que movem eles, e eu acho que de certa maneira todos nós, de buscar aquela resposta. E aí nós estamos falando não de uma busca doentia, daqueles que, ao adentrar numa resposta, entram em outros questionamentos infundados, às vezes baseado na sua vaidade e no seu orgulho, porque nós sabemos que o ser humano ainda se acha um ser sublime. Algumas pessoas, então, se sentem e se acham o próprio Deus. E eles, quando voltam para a pátria espiritual, vão ver que aquele seu mais humilíssimo empregado, entre os seus milhares de funcionários, tem uma elevação moral muito maior do que a dele. E quando Kardec pergunta de forma inteligente, olha, se eu não preciso mais vir para cá, né, para passar por provas, e eu sou um espírito puro, aí sim eu tenho uma vida eterna. Mas aí os espíritos respondem, essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. E os espíritos, né, daquela forma, colocam, chamais as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais, que nós vemos ao longo de toda a obra, a dificuldade dos espíritos mentores e aqueles que nos auxiliam e auxiliavam a codificação naquele momento de trazerem
conhecimento, porque imagine, meus irmãos, trazer o conhecimento deles com a pobreza da linguagem, se eles terem condições de se expressarem em sua magnitude, tendo que se constranger o seu, vamos dizer assim, intelecto, a sua inteligência, porque o Espírito é que intelectualiza a matéria, é nele que está contido, é um dos atributos do Espírito, a inteligência. Imagine seres desse, com um conhecimento vasto de toda a criação, pois todos aqueles que estavam nessa pleira de espíritos auxiliando Kardec eram seres preparadíssimos, sendo orientados pelo próprio mestre que ali estava, e tendo o seu executivo, João Evangelista, como nós sabemos, dentro da doutrina espírita, dentro da literatura espírita. Então, da dificuldade dos espíritos de trazerem esse esclarecimento. Então, quando eles falam essa do espírito puro, é a felicidade eterna. A eternidade, sim, todos nós somos espíritos eternos. Eternos. E embaixo o Miramês faz o fechamento. Todos se alegram em saber que o espírito tem vida eterna. E não poderia ser de outra maneira. Somente a forma do corpo é que tem vida transitória. Atenção! Até os elementos que compõem o corpo têm vida eterna, porque nada se perde no universo. As formas materiais é que se transformam para surgirem de novo em outra dimensão, no fulgor que Deus pode lhes dar. E aí, meus irmãos, nós temos que nos permitir a reflexão de uma forma mais ampla, não nesse momento, mas que, pelo estudo e o avanço da nossa consciência sobre a matéria, sobre a criação, possamos nos permitir que o nosso corpo carnal, quando colocado na sepultura, ele não vai servir apenas de comida, como alguns pensam para os vermes e aqueles nossos irmãos que trabalham. Porque Chico, uma vez, foi se comparar a um verme e Emmanuel estava ao lado dele, né? Chico estava num momento de imperfeição dele, de se achar imperfeito, e ele disse, meu Deus, eu sou um verme, e Emmanuel, na mesma hora, chamou a atenção dele e disse, por que é que você está insultando o verme? Porque o verme, dentro da criação divina, desempenha o seu papel em todo o seu esplendor. E aí Chico tomou aquele susto e disse, mano, então tá certo, eu sou o subverme do subverme do subverme. E continuou andando. Né? Isso foi só para a gente fechar a nossa reflexão, porque todos têm o seu lugar e a sua necessidade e o porquê de estar aqui na Terra. Quando algumas pessoas, né, e eu não estou dizendo isso, que todo mundo vai deixar agora os seres que alguns têm repulsa, habitarem o nosso ambiente desordenadamente. Mas se nós levarmos em consideração que todos os seres têm um motivo de estar ali, o mais ínfimo do mais ínfimo, do mais ínfimo, do mais ínfimo dos seres que existem na criação, eles têm o seu papel, eles fazem parte da criação divina, eles são necessários para o mundo que nós vivemos. Então, não existe um Deus que cria formas para a sua contemplação e o seu bel prazer. Vou criar aquele bichinho ali só para ele ficar voando para lá e para cá, porque ele é muito bonitinho. Não, Deus não faz isso. Se ele o criou, é porque existe toda uma cadeia que está ao seu derredor, que necessita daquele ser, naquele ambiente, para que ele possa harmonizar com outros seres que se encontram ao lado dele. Nós chegamos ao final da nossa humilíssima apresentação, mostrando ao final a nossa frase, o nosso Deus, e principalmente, o que a espiritualidade nos presenteou através da intuição do nosso irmão, Antônio,
que em momento de reflexão, de prece, de estudo, meditando sobre esses elementos, lhe foi descortinado essa nossa bandeira. Eu gostaria que vocês fixassem esse nome e essas palavras, porque essa vai ser ela já é a nossa bandeira, mas ela vai ser a nossa bandeira com muito mais robustez num futuro que eu espero que não esteja muito distante. Porque esse é o papel do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a proposta do Espiritismo Redivivo, da sua terceira revelação. É divulgar, evangelizar, unificar e servir. Vós que somos nós, todos nós que estamos nesse grupo e que somos instrumento de Deus. O servir, ele está agregado ao vigiar e orai.